Com 1189 capítulos, mais de 30 mil versículos e composta por 66 livros, a Bíblia é o livro que todo cristão deve ler. E a dúvida que fica é: como eu faço para ler ela em apenas um ano? Talvez, se você é um novo convertido, você tenha essa dúvida. Você quer ler a Bíblia o mais rápido possível. E hoje nesse vídeo eu vou te ajudar a como você ler a Bíblia em apenas um ano com um método infalível. Mas antes disso, já quero te pedir, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque todos os dias eu tenho uma palavra de Deus para sua vida, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Inclusive vou deixar aqui, as outras redes sociais, porque todos os dias eu trago uma palavra de Deus para você. Caramba, 1189 capítulos e mais de 30 mil versículos. Como que eu vou ler isso em um ano? Talvez você esteja se perguntando isso agora. Só que calma, porque hoje eu trouxe um método infalível para você. E se você aplicar isso todos os dias, não tem como você não ler a Bíblia um ano apenas. E, bom, vamos lá. Primeiro, rapidamente, eu vou contar como que eu, Vinícius, li a Bíblia e em quanto tempo eu li a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia antes de me converter. Esse é o mais gozado. Porque eu não era cristão, eu não era convertido ainda. Eu já tinha ido para a igreja algumas vezes, tal, de vez em quando, só que eu nunca tinha lido a Bíblia. Pra falar a verdade, pessoal, eu odiava livro. Eu vi um livro e falei assim, nossa, meu, coisa de mongoloide, coisa de nerd. Só que eu, por alguns motivos e tal, a minha vida, isso tem até a ver com o meu testemunho. No ano de 2020, eu já tinha passado pelo encontro com Deus no final de 2019, aí entrou a pandemia no ano de 2020. Ficamos sem estudar, né? Eu tava no segundo colegial e a gente não podia fazer muitas coisas, eu morava num condomínio. E aí, o pessoal que eu cresci junto, eles estavam trilhando dois tipos de caminhos. A maioria deles, graças a Deus, estavam trilhando o caminho da igreja, né? Caminho do Senhor. E o resto, que eu tava ali no meio do resto, a gente tava indo pras ruas, pras festas, beber, pegar mina e etc. E foi justamente na pandemia que eu acabei perdendo meu avô, né, o pai da minha mãe. E, poxa, 2020, você sabe, meu, você tá vivo até hoje, você sabe, não foi um dos melhores anos pra ninguém, né? Para a maioria das pessoas, para falar a verdade. E vivendo nesse tempo, que tava já meio triste, um tempo mais caótico, mais cabisbaixo, eu comecei a entrar nesses caminhos, né, das bebidas, de saideira, de pegar as minas e etc. E os meus outros amigos, eles estavam indo para células, para a igreja, para o culto, né? Eu falei assim, meu, caramba, eu já dei tanta chance, né, pras drogas não, pras bebidas, pras mulheres, as coisas que o mundo oferece. Então por que eu não vou dar para esse Jesus essa chance que eu dei para tantas pessoas? E aí eu peguei a Bíblia simplesmente e comecei a ler. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas, elas começam a ler pelos 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que eu, por algum motivo, que eu não sei explicar até hoje, algum propósito, eu comecei a ler a partir de Gênesis. Gênesis é a primeira história, né, do livro, não foi a primeira escrita, mas é a primeira história que está aqui no livro da Bíblia, né, que é Gênesis. E disse, Deus haja luz e houve luz, e Deus criou Adão do barro. Então esse é o primeiro livro e eu comecei a ler dele. E aí eu já comecei a ler, eu já não gostava de livro. Aí tem aquela passagem da genealogia lá que fulano é filho de ciclano, ciclano é filho de fulano, e nossa, é uns 2 capítulos só assim, eu falo, meu Deus, que negócio chato, essa é a Bíblia? Aí depois começa a história, né, tal, mas, meu, muito bom mesmo. Eu comecei a ler a Bíblia, aí eu fui passando pela história ali de Noé, a história de Abraão, depois a história de Isaac, de Jacó, depois de José. Aí eu fui indo, engatei a marcha e fui. Eu peguei o gosto da Bíblia entendendo a Bíblia, né? Porque uma coisa que eu falo aqui pra você nesse vídeo, você não tem que ler a Bíblia por ler. Você que é cristão, você tem que ler a Bíblia para você entender. Mais importante do que você ler a Bíblia em um ano é você entender a Bíblia em um ano. Esse vídeo aqui, ele não é sobre progresso apenas. Ele não é um vídeo sobre resultados, tá? Não é isso que eu quero passar aqui para você. Eu quero que você entenda a Bíblia. Não que você apenas leia como uma forma de produtividade ou como uma forma de... Esqueci o nome daquela palavra, meu. Caramba, tá na ponta da língua. Caraca, velho, esqueci o nome da palavra. Como uma forma... É como se fosse progresso. Esqueci o nome da palavra. Como uma forma de performance, lembrei. Não quero que você leia a Bíblia como uma performance,
uma demonstração de que você está sendo produtivo, que você está lendo a Bíblia e tal. Mas do que adianta você ler a Bíblia em um ano, mas você não entender a Bíblia em um ano? É claro que a gente, como cristão, a gente vai ler a Bíblia o resto das nossas vidas como cristãos, porque sempre tem revelação nova. Só que o intuito de todas as vezes que a gente vai ler é a gente entender, porque eu e você, a gente precisa entender a Bíblia. Mais importante, como eu falei aqui, de você ler a Bíblia em um ano, é você entender a Bíblia. Por mais que dure mais de um ano, você precisa entender a Bíblia. E esse é o propósito dela. Por quê? Porque você entendendo, você vai praticá-la. E esse é o propósito da Bíblia, que você entenda para você praticá-la, porque você só lê vai tornar a Bíblia para você como se fosse só mais um livro. E não é isso que Deus quer que você faça. Deus, ele quer que você entenda a palavra dele para que você comece a se parecer com Jesus, para que você comece a ser luz nessa terra, para que você seja sal onde não tem gosto. Por isso que Deus, ele quer que você leia a palavra com entendimento. Eu demorei cerca de 1 ano e 6 meses para ler a Bíblia. Por quê, pessoal? Não foi em um ano. Primeiro porque eu não tinha uma meta de ler em um ano. Eu não estava preocupado com o tempo que eu queria ler a Bíblia. Eu não queria durar tanto tempo, né, para ler a primeira vez, mas eu também não queria ler tão rápido, porque para mim, qualidade é melhor do que quantidade. Então, eu precisava ler ali para me entender, principalmente porque eu estava ali para entender a Bíblia. Eu era novo convertido ali em 2020, então eu precisava entender a Bíblia para entender o que o pastor falava no púlpito, o que o líder falava para mim na célula, então precisava, né, entender. E aí eu li ela em 1 ano e 6 meses, relativamente rápido, não é? Mas tem algumas pessoas que demoram 2, 3, 4 anos para ler a Bíblia, aí eu já acho que, eu já acho que é um pouco de falta de prioridade, mas eu também sei que existem pessoas que têm mais dificuldade de entender a Bíblia, então eu não vou julgar. Mas enfim, li ela em 1 ano e 6 meses e eu comecei a ler ela e tal, aí eu li ela tipo direto todos os dias por uns 8 meses, aí depois eu dei uma paradinha assim, aí eu tava lendo um capítulo por dia só, às vezes eu não lia, e depois eu voltei com a constância de ler uns 3, 4 capítulos para compensar. Então vamos para o que interessa. Quantos capítulos, Vinícius, sendo que tem mais de 1000 capítulos na Bíblia, quantos eu preciso ler por dia para mim ler ela em um ano? Você precisa ler pelo menos 3 capítulos por dia. Você precisa pelo menos ler de 3 a 4 capítulos por dia. Se você ler de 3 a 4 capítulos por dia, muito provavelmente você termina antes de 1 ano você ler a Bíblia. Olha só que legal. 3 capítulos é o que a maioria das pessoas elas falam, né? Se você ler 3 capítulos durante 365 dias, você vai conseguir ler a Bíblia inteira. Mas eu aconselho você ler de 3 a 4. Por quê? Existem alguns capítulos da Bíblia que eles são tipo assim, ó, desse tamanho aqui, e outros que são desse tamanho. Então às vezes você vai ler ali, por exemplo, você viu ali que tem, um capítulo que é pequenininho, o outro também é pequeno, lê os dois, né? Você já vai economizar tempo e você já vai entender, né? Mas sempre leia com entendimento, pessoal, não leia por performance. Leia a Bíblia para você entender. Porque mais importante do que você ler a Bíblia rápido para você falar para os outros, eu li a Bíblia em 1 ano. Mais importante do que isso é você ler a Bíblia para você entender. Você está entendendo a Bíblia? Ok. Então este é o propósito certo. Tá lendo com entendimento? Então esse é o propósito. Então para você ler a Bíblia em 1 ano, você precisa ler de 3 a 4 capítulos por dia. E leia com entendimento que você com certeza vai ser um cristão de referência nessa geração. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai fincar dentro do seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque todos os dias eu quero trazer aqui uma palavra de Deus, conteúdo cristão para ajudar você na sua caminhada cristã. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, fica com Deus e tchau!